Ora, talvez os irmãos já tenham visto, hum, tornou-se uma coisa relativamente comum, concursos de televisão. Há um concurso que tornou-se internacional, eu creio que ele começou nos Estados Unidos, mas depois tornou-se uma coisa das televisões do mundo quase todo, em que, a certa altura, a pessoa acumulou algum dinheiro e então é-lhe apresentada 3 portas. Há um prémio, em teoria, ou há alguma coisa, digamos assim, por trás de cada uma destas portas. E a pessoa tem a opção de ou ficar com o dinheiro que já ganhou até ali no concurso, ou então escolher o que está por trás de uma destas portas. E pode estar por trás de uma porta destas, pode ser um carro, pode ser um eletrodoméstico ou um conjunto de eletrodomésticos caros, como pode ser o jornal do dia, uma camisola com a fotografia do apresentador do programa, ou seja, pode ser uma coisa de muito valor e valer realmente muito a pena a sua escolha, ou pode ser uma coisa perfeitamente sem interesse absolutamente nenhum. E normalmente, quando isto acontece, vê-se a angústia por parte da pessoa que está a fazer tem que fazer a escolha e há uma busca de informação, ou seja, a pessoa olha para o apresentador à espera de que ele dê alguma dica, não é? Dê alguma pista. Olham para o auditório grita os números, etc e tal, e há aquela preocupação e no fundo o que a pessoa precisa no momento, destes, é aquilo que em inglês se diz inside information, ou seja, informação de dentro. Ela precisa de ter alguma nota, alguma pista de quem sabe o que se passa para poder tomar a melhor decisão. E os irmãos devem estar a dizer, pastor, não percebi nada o que é que isto tem a ver com o estudo dos profetas que nós estamos a fazer, muito menos Jeremias. Irmãos, é que alguns crentes em Cristo parecem achar que a profecia é uma espécie de informação de dentro, ou seja, a profecia seria uma maneira de Deus nos dar antecipadamente a informação para saber qual porta escolher. Se nós soubermos o que é que ele vai fazer no futuro, a gente sabe se é melhor escolher a porta 1, a 2 ou a 3. Mas profecia não tem a ver com isto. E a profecia não é dada pelo Senhor para nós podermos, digamos, ter esse tipo de informação prévia, porque o homem gosta disto. Porque se tiver esta informação prévia, não precisa depender de Deus. E a palavra do Senhor nunca é feita para nos afastar da dependência. Pelo contrário, o alvo do Senhor é que nós possamos crescer na dependência, porque nós precisamos do Senhor a cada momento, independentemente daquilo que vai vir ou não. Ora, nós temos estado a acompanhar a história de Judá, nós estamos a nos aproximar do fim da história do reino de Judá. Nós vimos na semana passada que houve uma mudança radical novamente na situação do reino de Judá. Portanto, chegou o tempo em que os babilônios perderam a paciência com o reino, com a governação de Joaquim, porque Joaquim deixou de pagar tributo. Nabucodonosor vem até a Jerusalém. Quando ele chega, já está no trono o filho de Joaquim, que é Joaquim. Nabucodonosor toma novamente a cidade, mas não a destrói. O que ele faz é, ele tira o rei que está no trono, que é o rei Joaquim, leva o rei Joaquim para a Babilônia cativo, era um jovem rei, só esteve no trono, quer dizer, esteve teoricamente no trono durante 3 meses, com a cidade cercada pelos babilônios, e coloca no seu lugar o seu tio, irmão do Joaquim, que ele troca o nome e coloca o nome de Zedequias, como uma última tentativa de manter Judá mais ou menos independente, mas ainda sob vassalagem a Babilónia. Ou seja, Zedequias ainda fica no trono, Jerusalém ainda persiste como cidade, o reino de Judá é um reino fantoche, vamos ser honestos, mas ainda, de alguma maneira, é preservado e, no entretanto, a situação da cidade é uma situação extremamente difícil. E vai tudo depender agora do comportamento de Zedequias. É levado um segundo grupo grande de cativos. O primeiro grupo foi um grupo menor, um grupo seleto, os irmãos se lembram, foi no ano 605. Nesta primeira leva foi Daniel e os seus amigos. Foi essencialmente os filhos da nobreza para manterem, digamos, a fidelidade dos nobres e do trono. Portanto, eles são levados como reféns, digamos assim. Agora não, agora a coisa é mais complicada. São levados 10 mil, pelo menos 10 mil cativos
a maioria das tropas, ou pelo menos a tropa de elite que existia, os comandantes das tropas, os artesãos, as pessoas que ainda tinham alguma capacidade de, digamos, de liderança, é levado o rei, a sua mãe, os seus filhos, o seu harém, e é levado também uma boa parte da liderança do sacerdócio, e entre eles vai um sacerdote ainda jovem, teria 25 anos de idade nesta altura, chamado Ezequiel. Daqui a pouco nós vamos ver este jovem sacerdote sendo chamado por Deus para o trabalho profético lá na Babilônia. Enquanto em Jerusalém nós vamos continuar a acompanhar o trabalho de Jeremias. Ora, Jeremias tinha profetizado que as coisas iam correr mal. Ele tinha dito várias vezes à população e aos reis que tinham que se submeter aos babilônios, tinham que se arrepender dos seus pecados, mas eles não quiseram aceitar. Então agora, depois de ver vindicado, digamos, a sua mensagem, é natural que nós encontremos Jeremias de forma muito ousada a denunciar os falsos profetas. E eu convido os irmãos a abrirem em Jeremias 23 para nós continuarmos a ver a passagem. Vimos os primeiros versículos na semana passada, vamos ler os versículos a seguir, hoje, começando pelo verso 9, Jeremias 23, de 9 a 15. E diz assim, Jeremias 23, de 9 a 15, na versão Almeida Corrigida. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adultérios e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes farei comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Portanto, uma palavra dura contra os profetas. O Senhor diz que, ou Jeremias diz que só pensar nos profetas fazia com que ele ficasse tonto como um bêbado. E ele classifica a situação da cidade como uma situação de adultério. Aqui os muitos adultérios do versículo 10 podem ter várias interpretações. Podemos estar aqui a falar de adultério físico, ou seja, estes profetas eram homens que se envolviam fisicamente em adultério, em prostituição com outras mulheres. Podemos estar aqui a falar de adultério no sentido dos ritos pagãos, ou seja, no meio do sincretismo religioso em que tinham-se adotado práticas pagãs para o culto em Jerusalém, que os sacerdotes estivessem envolvidos em atos de relações sexuais ilícitas como parte do culto, e isso seria interpretado como adultério pagão da parte de Deus. Ou podemos estar a falar aqui sobre adultério espiritual, já que o Senhor usava muitas vezes esta linguagem para falar a respeito do desvio do povo daquilo que era a fidelidade ao Senhor. Há uma comparação dos profetas e dos sacerdotes de Jerusalém com Samaria, e os irmãos têm que perceber que isto era algo considerado ofensivo para o pessoal de Jerusalém. Mas Jeremias diz mesmo que eles não somente eram como os profetas de Samaria, mas que eles ainda eram piores, e os compara mesmo a uma situação que seria semelhante a Sodoma e Gomorra. Portanto, mais uma vez, vemos Jeremias com muita ousadia, falando a respeito daquilo que é a maldade que existe na cidade, e, digamos, uma pregação, digamos, uma profecia que era maligna. Esta profecia poderia representar três coisas. Nós podemos dizer que em termos de profecia temos a profecia verdadeira, ou seja,
é profecia enviada por Deus, que trazia um peso sobre o profeta e uma obrigatoriedade em termos de transmissão. O profeta que recebia a mensagem da parte do Senhor não conseguia não transmitir a mensagem, ele tinha que transmitir obrigatoriamente. Depois havia dois tipos de profecia enganosa. Havia a profecia enganosa consciente, ou seja, o profeta inventa, ele sabe que está a inventar, mas mesmo assim anuncia a sua invenção como se fosse profecia da parte de Deus. E havia a profecia enganosa inconsciente, ou seja, este profeta estava a ser enganado pelo inimigo, estava a ser enganado pelo nosso adversário. Satanás dava-lhe profecias que pareciam reais e ele transmitia estas profecias sobre o efeito, digamos, da ação do inimigo, pensando que estava eventualmente a transmitir alguma coisa positiva. É sobre isso que nós vamos ver a partir do verso 16 até ao fim do capítulo, ou até ao versículo 32. Capítulo 23, capítulo 23 de Jeremias, verso 16 a 32, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse: Paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: Não virá mal sobre vós. Portanto, aqui estamos a ver profetas que falam do seu próprio coração. Eles não estão a transmitir a palavra do Senhor, eles estão a transmitir aquilo que era a sua própria ideia. Verso 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Este conceito de conselho do Senhor, portanto, os irmãos vão seguir aí o texto, não é? Este conceito de conselho do Senhor é uma ideia usada várias vezes no Antigo Testamento de Deus como uma espécie de rei que é soberano sobre as outras forças espirituais, outros poderes que existem no mundo espiritual. E ele é aquele que governa. Por exemplo, na profecia no texto de 1 Reis, nós lemos isto. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua mão esquerda. Portanto, outros seres do mundo espiritual que têm algum poder de ação sobre a terra são como que supervisionados pelo Senhor. Deus está acima deles. Algo semelhante à visão de Isaías, o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. O salmista no Salmo 82 usa a mesma linguagem. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Ou seja, outros seres espirituais que têm de alguma maneira poder sobre a terra, mas que estão sob a direção de Deus. Eles não podem fazer aquilo que eles querem, eles dependem daquilo que o Senhor decide. E a pergunta aos profetas, aos falsos profetas é: algum de vocês esteve presente no conselho do Senhor? Assistiu a quando Deus governava, digamos, sobre toda a terra? Verso 19. Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor e uma tempestade, um furacão penoso que cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os seus pensamentos no seu coração, a fim dos dias, e no fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Aqui é interessante este versículo, que os irmãos sabem que nós cantamos um cântico com alguma frequência, que diz que o nosso Deus é Deus de perto e não Deus de longe, não é? E nós já corrigimos na nossa igreja quando cantamos este cântico para dizer: és Deus de perto e Deus de longe. Ou seja, o conceito aqui é de que os deuses estavam limitados geograficamente e, portanto, eles só são Deus de perto. Eles não têm efeito longe. O Deus de Israel não tem esta limitação. Ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. E, portanto, não se aplicava aqui esta palavra. Verso 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Lá está. Deus não tem limitações em termos de aonde está e aonde vê. Ninguém pode se esconder dele, ninguém pode ir para longe achando que pode fugir de Deus. Pode ter sido este
o conceito errado e a cosmovisão errada, pagã, que de tal maneira influenciou, por exemplo, o profeta Jonas, que fez com que Jonas achasse que podia fugir de Deus pegando um barco para Tarsis. Lembram-se? Entretanto, no meio do mar, ele descobriu que não era bem assim. Percebam, irmãos, que na cosmovisão pagã, o Senhor, o Deus de Israel, não era Deus dos mares. Ele era Deus das montanhas e do deserto. E, portanto, Deus não teria poder sobre o mar. E ao pegar um navio para ir para Tarsis, Jonas estaria indo para uma zona que estava fora da jurisdição do Senhor e, ainda por cima, ele está viajando no mar onde Deus não pode agir. Ora, Deus ensinou a Jonas de uma forma bastante dolorosa que ele é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus da terra e é Deus do mar. E não há onde alguém possa se esconder. Então Deus ordena o mar. E isto é uma lição extraordinária que nós encontramos nesta passagem. Continuando, verso 25. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conta o sonho. E aquele que está na minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Várias expressões aqui interessantes, não é? Os povos antigos e os povos orientais até hoje davam um poder muito significativo aos sonhos e valorizavam muito os sonhos. Eu ainda não me lembro de ter encontrado, pelo menos não estou aqui com isto presente, um irmão português, uma irmã portuguesa que venha ter tido comigo para me contar um sonho e pedir algum tipo de ajuda na sua interpretação. Ainda não me lembro. Pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas, em África e com irmãos africanos e, eventualmente, um ou outro irmão brasileiro, isso já me aconteceu. De me virem contar um sonho e pedir ajuda, porque este sonho os marcou. E em algumas culturas os sonhos ainda têm muito peso. Mas o Senhor nos ajuda a perceber que temos que ter cuidado com isto, não é? Afinal de contas, a palavra diz, o Senhor disse que podia falar por sonhos. Deus falou por sonhos a José no Egito. Como falou por sonhos a José, marido de Maria, não é? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Portanto, isto era previsto. Mas a lei também já dizia, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Este versículo é muito interessante, irmãos, porque aqui nós aprendemos uma coisa fundamental. Nós não nos baseamos em sinais e prodígios, irmãos. Por favor, compreendam-me. Eu não estou a ser batistão no sentido pejorativo de dizer aos irmãos que não há sinais e prodígios. Quem sou eu, irmãos? Nosso Deus é Deus soberano. Ele, quando quer, ele age de forma poderosa. Eu já tive o privilégio de assistir a coisas extraordinárias. Eu já tive momentos de intervenção do Senhor sobrenatural, inclusive de orar por pessoas moribundas que, ao fim da tarde, estavam perfeitamente curadas. Eu não vou negar nunca, irmãos, que o Senhor pode fazer uma maravilha, mas o que eu quero dizer aos irmãos é que nós não nos guiamos por maravilhas, porque o inimigo também pode fazer maravilhas. Nós nos guiamos pela palavra. Aqui Deus diz, se um profeta ou sonhador tiver um sonho e esse sonho acontecer, não é? Ou seja, confirmou-se, mas ele vos der uma palavra diferente daquela que vocês receberam na lei, então não o ouçam, porque ele não vem da minha parte. Portanto, esta história dos sonhos e dos sinais e dos prodígios é algo que nós temos que ter muito cuidado. O Senhor Jesus, em Mateus, também dá essa chamada de atenção em Mateus 7, no fim do Sermão do Monte. Ele diz que naquele dia vão chegar pessoas que vão dizer, Senhor, nós em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas e expulsamos demónios. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Portanto, o sinal não é
a prova maior, mas o caráter da vida do profeta e a sua fidelidade àquilo que é a palavra do Senhor. Lembremos que os sonhos, irmãos, na sua maioria, são humanos. São sonhos que fazem uma espécie de limpeza da nossa mente, do nosso sistema central. É como a limpeza que temos que fazer no computador de vez em quando, mandar limpar o computador, limpar o disco. Nós fazemos isto todas as noites automaticamente quando sonhamos. E por isso nós sonhamos aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que experimentamos, um filme que fomos ver, uma leitura que estávamos a fazer antes de dormir, e estas coisas estão presentes na nossa mente. Portanto, a esmagadora maioria dos sonhos são só sonhos, são limpeza da nossa mente. É claro que há sonhos sobrenaturais. E sim, podem vir do Senhor. Mas cuidado. Sonhos que vêm de Deus, eles serão sonhos diferentes, provavelmente serão sonhos repetidos e serão sonhos que trarão alguma convicção. Nunca serão sonhos que nos orientarão a fazer algo contrário à palavra do Senhor. Se o irmão tiver um sonho que diz que lhe dá uma nova estratégia para fugir aos impostos, não é de Deus, meu irmão, está bom? Porque o Senhor diz que nós devemos pagar imposto. Se o irmão tiver um sonho que lhe dá uma estratégia fabulosa de como contar uma mentira para ninguém descobrir, não é de Deus. Porque a mentira nunca é do Senhor, certo? Portanto, cuidado. Mas há também sonhos sobrenaturais que são malignos. E esses são terríveis, irmãos. E há pessoas que são oprimidas, são opressas pelo maligno. Não chegam a ser possuídas, mas são oprimidas e têm sonhos terríveis e têm medo até de dormir por causa dos seus sonhos. E nós também, de vez em quando, temos que lidar com estas situações. Ora, o que eles faziam era contar mentira. Versículo 26 dá esta ideia. Eles estavam a contar apenas aquilo que estava no seu próprio coração, eles não estavam a transmitir aquilo que vinha da parte do Senhor, não estavam a transmitir aquilo que era de Deus. E o Senhor diz então, não tem nada a ver com a minha palavra, não é? Não tem nada a ver com a minha palavra, porque a minha palavra é muito fácil de distinguir. E é muito interessante as figuras que Jeremias usa em sucessão, são muito rápidas. Ele diz, o que é que tem a palha com o trigo? Sonho humano é palha, a palavra de Deus é trigo. Não é? Versículo 28 e 29, são versículos que os irmãos possivelmente têm marcados. A palavra do Senhor é como fogo abrasador, ela purifica. E um versículo que nós gostamos de citar, ou uma imagem que gostamos de citar muitas vezes, a palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a penha, não é? Que despedaça a rocha. Portanto, é mesmo não é um martelinho, não é? É um martelão. Portanto, eis que sou contra os profetas, verso 30, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei a ordem, não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Era uma falta de respeito àquilo que eles estavam a fazer na sua linguagem, não é? Na sua forma de falar. Eles estavam a enganar o povo. E eu acho interessante aqui esta ideia de eles furtarem as mensagens uns dos outros. Hoje em dia, irmãos, então, na época da internet, isto é tão comum. O que dá é o indivíduo no sábado à noite não sabe o que é que vai pregar, então vai para a net procurar alguma coisa para depois pregar no dia seguinte, sem avaliar direito quem é o pregador e etc e tal, e isto é muito perigoso. As coisas devem ser feitas com bastante mais cuidado. Ele continua falando sobre os falsos profetas, versículo 33 em diante. Quando, pois, te perguntar este povo ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirás, que peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote, ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor, mas porque dizeis peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e à cidade que vos dei, a vós e a vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não será esquecida. Há uma repetição aqui da ideia de peso
peso aqui significa fardo ou pronunciamento. Os falsos profetas brincavam, eles torciam esta palavra, que era uma palavra tão séria, brincando com Jeremias e dizendo assim, então, qual foi o último peso que o Senhor te mandou? Não? Qual foi a última palavra que o Senhor te disse, etc, etc. E Jeremias repreende-os por tratarem levianamente daquilo que era a palavra de Deus. E, portanto, eram falsos profetas. Irmãos, isto não é uma profecia só para antigamente, é uma profecia para já, para agora. Porque nós vivemos uma era de falsos profetas. Não é surpresa. O Senhor Jesus disse, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E todos os apóstolos confirmaram isto, não é? Por exemplo, Pedro disse, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Paulo, aliás, João, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Paulo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Judas, porque se introduziram alguns que já de antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós temos que estar atentos, porque este anúncio sobre profecia ou sobre falsa profecia vem de trás e nós devemos saber que isto é assim. Portanto, nós avaliamos os profetas, não negando a possibilidade da profecia, mas nós avaliamos os profetas pela sua fidelidade à palavra e pela sua vida. O Senhor Jesus Cristo disse, pelos frutos os conhecereis. Então, quando falamos aqui em julgamento, irmãos, nós não estamos a falar no sentido negativo. Não julgueis, não. A palavra diz que nós devemos avaliar, e com cuidado, e saber, e testar mesmo se as coisas vêm corretamente ou não. Um outro sentido que é significativo neste texto, e que nós devemos estar atentos, é que eles brincavam com esta expressão de peso do Senhor. E eles usavam levianamente a palavra do nome do Senhor, ou do peso do Senhor. E nós temos que estar atentos, irmãos, porque infelizmente hoje em dia muitas vezes se usam levianamente palavras da parte de Deus. E sobretudo quando o mundo evangélico torna-se muito grande, como por exemplo no Brasil, as expressões do mundo evangélico passam a ser usadas de forma completamente banal e nós devemos estar atentos a elas. Por exemplo, chamo a atenção apenas de algumas. Às vezes as pessoas dizem levianamente sangue de Jesus, não é? E usam esta expressão quase como se fosse um amuleto, para dizer, como se usando esta palavra estivessem protegidos. Irmãos, o sangue de Jesus é algo preciosíssimo. Foi pelo seu sangue que nós fomos salvos. Foi preciso derramar o sangue. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. É algo seríssimo. Não deve estar nos nossos lábios de forma leviana, nunca. É algo que, se for usado pelo crente em Cristo, deverá ser usado em circunstâncias muito específicas e concretas. E na maioria das vezes, realmente, não é algo que nós devamos usar. Outra expressão que tornou-se banal e tem a ver com ritos de exorcismo é o está amarrado, não é? A ideia de que alguém dá uma ordem a um espírito mau para que ele seja preso, para que ele fique amarrado. E os exorcistas nas igrejas neopentecostais utilizam muitas vezes esta expressão e algumas pessoas assistindo a estes ritos passaram a utilizá-los no seu dia-a-dia. Lembro, por exemplo, estava uma vez no Rio de Janeiro estava num autocarro. Claro que lá não estava no autocarro, estava no ônibus, mas pronto. E houve um carro que se colocou à frente, cruzou na frente do autocarro e o motorista do autocarro ficou muito zangado. E então ele soltou imediatamente um "está amarrado". Eu ouvi aquilo, não, eu estava bem juntinho da frente, eu ouvi aquilo e disse, caramba, não é? Isso tornou-se uma coisa tão banal que o motorista do autocarro já usa isso de forma, não é, banal para se proteger no trânsito, como quem diz, estes maus motoristas, não é? Está amarrado o mau motorista, etc, etc, etc. Outra expressão que é usada com muita frequência, e aqui eu chamo a vossa atenção, porque às vezes nós usamos até de forma lúdica ou engraçada, é a expressão glória, não é? Oh, glória! E usamos para quase qualquer coisa. Irmãos, esta expressão tem a ver com algo que é
descrito no Antigo Testamento, e existe uma palavra própria para isto, que é Shekinah. O Shekinah era a glória do Senhor. Quando houve a inauguração do tabernáculo e mais tarde a inauguração do templo, o texto bíblico diz que a glória do Senhor desceu sobre o templo. A Shekinah, a glória de Deus. Foi o mesmo que aconteceu na experiência visual de Isaías, e que daqui a algumas semanas nós vamos ver acontecer com Ezequiel, quando ele viu o trono da glória de Deus. E quando se vê a glória, irmãos, ela não desperta no coração humano nenhum sentido de brincadeira ou nada de leviano, irmãos. A glória do Senhor é algo que impacta e faz o homem curvar-se, dobrar-se e prostrar-se em adoração. Não é algo para nós usarmos de forma leviana, não é? Não é algo para nós brincarmos com uma coisinha que nos correu bem e dizermos, ó glória, porque é usar o nome de Deus em vão. A expressão nascer de novo diz respeito a novo nascido, ou seja, a alguém que é crente em Cristo, também é algo que nós devemos ter cuidado para referir a alguém que nasceu de novo. O nascer de novo implica em provas, em evidências de alguém que realmente nos mostra, através do seu comportamento e da sua vida, que é nascido do Senhor. E talvez uma das expressões mais comuns, mas que muitas vezes é uma expressão de frustração ou exasperação, não é? Quando alguma coisa corre mal, ó Senhor, e a gente já solta o nome do Senhor em vão. Lá está. Eu chamaria a atenção dos irmãos para termos cuidado, porque nada disto deve ser feito de forma leviana. A profecia de Jeremias diz a estes falsos profetas que o Senhor não vai ter as suas palavras como algo insignificante, mas que Deus vai punir eventualmente aqueles que estão a fazê-lo assim de forma leviana, e diz mesmo perpétuo opróbrio e eterna vergonha. É uma palavra pesadíssima para com estes indivíduos. Quero ainda ver com os irmãos, ainda dá tempo, rapidamente, o capítulo 24 é pequenino e ele tem só uma visão, que deverá ser deste momento, e é uma visão que tem a ver com o que estava a acontecer, o contexto do que estava a acontecer, e diz assim, Jeremias 24, fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, que é o tal Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, com os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de maus que eram. E disse-me o Senhor, que vês, Jeremias? E disse, figos, os figos bons, muito bons, e os figos maus, muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei o coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Como aos figos maus, que não se podem comer de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém que ficou, de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, e os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reis da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio, uma maldição, e a todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. O que é que estamos aqui a ver? Ora, primeiro, fácil de perceber, é uma visão sobre figos. Os figos eram elementos usados muitas vezes digamos, na cultura e na adoração. Nós temos que os figos eram usados como parte da oferta ao Senhor na celebração das colheitas. Normalmente, na festa das primeiras colheitas, eles eram levados. Os figos e as figueiras são usadas para parábolas várias vezes. Nós vemos, por exemplo, Jesus ensinar uma parábola sobre a figueira que não tinha fruto, não é? E Jesus usa a figueira várias vezes. Aqui nesta visão, Jeremias vê dois cestos de figos. Um cesto de figos muito maduros, perfeitos para serem comidos, e ele vê figos muito maus, que estão em muito mau estado. Ora, o que é que estava a acontecer nesta altura? Nesta altura estava a acontecer o seguinte, estava a haver uma interpretação daquilo que se estava a passar. Esta ideia de figos na visão não é única. Amós, mais de um século antes, tinha
tido uma visão semelhante. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que vi um cesto de frutos de verão, e disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então disse o Senhor: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Qual era a interpretação desta visão? Ou seja, o que estava a acontecer era o seguinte: o rei Nabucodonosor tinha levado mais uma quantidade de cativos para a Babilónia, e tinha ficado uma quantidade de pessoas na terra. E a interpretação que estava a ser feita era: os que estavam a ficar na terra estavam a dizer, bem, nós somos os bons, porque o Senhor nos poupou. Ficamos em Jerusalém porque o Senhor gosta de nós. E os que foram levados são os maus, porque portaram-se mal, e o Senhor os levou para o seu castigo, eles foram para o exílio. O Senhor deu a visão a Jeremias e deu a interpretação e disse: Jeremias, o povo percebeu tudo errado. Percebeu exatamente o contrário do que aquilo que vai acontecer. Então eu quero que tu digas ao povo o seguinte: os figos bons não são os que ficaram, são os que foram levados. Os que foram levados para a Babilónia não foram levados para o mal deles, pelo contrário, foram levados para serem poupados, porque a cidade vai ser destruída e eles não vão passar pela destruição. Foram levados cativos, mas vão viver na Babilónia com relativa independência, e alguns poderão até prosperar, e segundo a profecia, alguns eventualmente até voltariam, porque Jeremias já tinha dito que o tempo do exílio seria cerca de 70 anos. O cesto de figos maus representava os que tinham ficado na terra, porque Zedequias vai-se provar um péssimo rei, completamente instável, um homem sem segurança nenhuma, que no momento quer ouvir o que Jeremias tem para dizer e no momento seguinte manda prender Jeremias e maltratá-lo. E, portanto, não ia correr bem esta situação. E Jeremias, então, profetiza que aqueles que ficaram na terra, ao contrário do que estavam a pensar, eram eles que iam acabar por sofrer muito mais, iam sofrer e passar pela espada, pela fome e pela peste, que era o que ia acontecer quando Jerusalém fosse finalmente cercada e tomada pelos babilônios. Logo, Jeremias então escreve aos exilados, manda uma carta aos que tinham sido levados para a Babilónia. Essa carta o irmão encontra no capítulo 29, é uma carta aos exilados deste segundo exílio, portanto, este segundo grupo que foi levado no ano 597, em que Jeremias vai dizer a eles qual deve ser a postura deles na Babilónia. Porque, no entretanto, havia falsos profetas já na Babilónia a dizer que rapidamente eles iam voltar para Jerusalém. E Jeremias vai ter que dizer: olha, não é verdade, vocês não vão voltar logo, o cativeiro vai ser longo, e então eis a minha orientação, eis o meu conselho para vocês enquanto vocês estão no exílio. Capítulo 29 será o próximo texto que nós vamos estudar e eu convido os irmãos a lerem. Eu digo mais aos irmãos que o capítulo 29 é muito interessante para todos os irmãos que acompanham, e nós temos muitos na igreja, que são imigrantes. Não é? Nós que viemos de fora, que não somos de Portugal, os irmãos que vieram do Brasil, os irmãos que vieram da África, todos aqueles que estão aqui que não são de cá, leiam o capítulo 29, irmãos, porque claro que ele não foi escrito para nós, mas serve, porque é um capítulo para imigrantes. Nós não estamos exilados, penso eu, nós somos imigrantes. E a mensagem que está ali também pode se adaptar à nossa realidade. E, portanto, eu creio que ela é muito útil. Eu a tenho tomado para mim como imigrante que sou, e acho que ela é valiosa para todos nós. Claro, vamos vê-la contextualmente, ou seja, vamos vê-la dentro da sua realidade, que é a realidade dos exilados de Judá e de Jerusalém nesta altura, mas também poderemos tomar alguma lição para nós neste momento. Portanto, capítulo 29 de Jeremias será o próximo texto que nós iremos ver.